Olá, boa tarde. Muito obrigada pela vossa presença. Hoje vamos analisar o tema do pecado original, vamos continuar esse tema, mas vamos ver uma resposta ao artigo Pecador de Nascença, adaptado de Maurice Venden, pelo pastor Ezequiel Quintino, na revista Sinais dos Tempos, aqui em Portugal, do primeiro trimestre de 2023, número 164 do ano 41. Na realidade, eu preparei esta resposta a este artigo para enviar ao pastor Ezequiel Quintino, coisa que eu nunca cheguei a concretizar. Em vez disso, eu resolvi partilhar com todos aqueles que estiverem interessados em saber a minha posição sobre tal artigo. Certa vez, um querido irmão da minha igreja aproximou-se de mim com a revista Sinais dos Tempos e questionou-me: Isabel, tu já leste este artigo? Referia-se exatamente ao artigo Pecador de Nascença, adaptado de Maurice Venden, publicado na revista Sinais dos Tempos, pelo pastor Ezequiel Quintino, um querido irmão da nossa igreja. Eu ainda não havia lido esse artigo. Depois deste irmão classificar o teólogo Maurice Venden de brilhante, recomendou-me que eu deveria ler. A discussão do tema do pecado original com este irmão que me fez essa proposta, nós já tínhamos colocado sobre a mesa todos os argumentos que um e o outro considerassem sobre o tema, e adicionar mais recursos, no meu ponto de vista, resultaria apenas numa peleja e num desgaste, já que ambas as posições se mostravam irredutíveis. Porém, a apresentação desta matéria numa revista da nossa denominação deu a este irmão a confiança de que a sua posição era segura, pois ele defendia a posição de que nós nascemos com o pecado original, que nascemos condenados à segunda morte. E considerando ele tal doutrina um fundamento para a salvação, despertou-se então o interesse, provavelmente também o dever, de o expressar à igreja, a toda a igreja, numa pregação que ele então veio a fazer com o tema Somos pecadores desde quando? Como era de esperar, as consequências desta interpretação tornam-se inevitáveis. Leva necessariamente à conclusão de que as crianças, quando nascem, estão condenadas à segunda morte. A primeira não é uma consequência da culpa, mas das consequências do pecado. Mas a segunda morte é uma aplicação da justiça divina sobre aquele que é culpado. Ora, neste artigo, a leitura deste artigo, este irmão ficou com a ideia de que a criança tivesse nascido condenada já à segunda morte e que a salvação de Jesus era precisamente já a salvação da culpa do próprio nascimento. Então, este pensamento leva necessariamente à conclusão de que as crianças mal nasçam, elas estão condenadas à segunda morte e, por conseguinte, a arder no fogo do inferno para pagarem por seu pecado de nascença, que acarreta uma culpa, que é uma responsabilidade moral. E então essa culpa tem que ser assumida diante da justiça de Deus. Então os bebezinhos estariam diante de Deus, da sua ira, para responder moralmente à sua culpa de nascimento e, portanto, arderem no fogo do inferno.
Se a posição deste querido pregador neste tópico particular, antes deste momento de ter visto a revista, se pudesse ter manifestado muito mais timidamente, nesta ocasião mostrou-se finalmente confiante e destemido, supondo que seria exatamente essa a posição do autor de Maurice Vanden. Mas não é. Na verdade, o artigo em Sinais dos Tempos apenas revela que Maurice Vanden defende que somos pecadores de nascença. É claro que há muitas derivações na interpretação desta doutrina, mas o seu pilar fundamental é a doutrina do pecado original, é de que nós nascemos com uma culpa que herdada daquilo que Adão fez quando transgrediu ao aceitar o fruto das mãos de Eva. Obviamente que o leitor dos Sinais dos Tempos, não tendo conhecimento de todo o pensamento de Maurice Vanden, ou mesmo da doutrina do pecado original, deduz que, diante de todas as amostras que nós temos do que é o pecado original e de todas as derivações sobre o pecado original que nós temos, uma delas é, obviamente, a consequência de que o nasciturno já está condenado à segunda morte. Mas não é isso que Maurice Vanden defende. Ele, com certeza, defende que ela nasce pecadora de nascença, mas ele não atribui culpa à criança. Esse é o pensamento do Maurice Vanden. Na verdade, o artigo em Sinais dos Tempos apenas revela que Maurice Vanden defende que somos pecadores de nascença, no sentido de culpa, e por isso as deduções do nosso pregador, face às amostras do passado acerca do pecado original e da brutal aplicação da responsabilidade que recai sobre os pequeninos, são obviamente as mais intuitivas, de que a criança se nasce com esse pecado de nascença, ele é culpado, ele vai ter que se responsabilizar pela sua culpa, ele vai ter que, caso morra, ser condenado ao fogo do inferno. Isso é naturalmente intuitivo. Porém, aqueles que leram este artigo em Sinais dos Tempos, se fossem um pouco mais prevenidos, compreenderiam que a ideia do autor não atribui à criança a responsabilidade moral dessa culpa original. É muito estranho, mesmo assim, o que torna isso incongruente, de facto. Então, quem fez essa leitura teve uma conclusão intuitiva, não é? De que se ele nasce com essa culpa, ele vai ter que pagar por ela. Mas este autor, Maurice Vanden, não defende isso. Ele diz que ele nasce com essa culpa, mas ele é desculpado dessa culpa, ele não tem que pagar por ela. Tenho o meu respeito pelo pastor Ezequiel Quintino e por isso não é o meu intuito que esta pesquisa se insinue como se fosse um insulto aos muitos anos de trabalho deste querido irmão e à sua dedicação e ao seu conhecimento. Contudo, no papel de responsabilidade e destaque de que ele está investido, sei que tem um poder em suas mãos em que um engano pode também operar maiores estragos e mais indomadas repercussões. Para que esta análise seja segura, servir-me-ei de bases que considero elementares e referenciais. A Bíblia, a história da salvação, o caráter de Deus, o espírito profecia, a razão, as experiências do passado. Aquilo a que chamam de filosofias e teorias
São, na verdade, argumentos que examinam pontos muitas vezes não pensados, que avaliam erros empregados na antiguidade e servem para irmos buscar gratuitamente, irmãos, ao passado as trágicas experiências que podemos evitar agora, no nosso presente, que poderiam levar até uma vida inteira a desenvolverem-se e a manifestarem-se como perigosas e que poderiam ser irreversíveis até e consequentes e irreparáveis. É preferível não experimentar aquilo que já correu muito mal no passado e que conduziu muitas igrejas a dissabores de milénios e ainda estão para durar. Porque, irmãos, o zelo daqueles que defendem estas teorias erróneas é como daqueles que defendem a verdade. Ou pior ainda, tornam-se agressivos, irmãos. Então, essas teorias e filosofias podem ser as experiências que precisamos aprender para não, permitam usar a expressão, meter novamente a pata na mesma poça. E os outros já experimentaram, os outros já lá estiveram e nós, é claro que a Bíblia é a fonte fundamental, mas será que nós vamos ignorar experiências do passado, aquilo que correu mal? Vamos ignorar uma fonte de experiências vivas dos nossos antepassados? Irmãos, não ficamos protegidos só por olhar para a Bíblia. A Bíblia é nossa base de fé e prática. Mas devemos aceitar aprender das teorias e filosofias do passado por acolherem e formularem graves erros quando se baseavam apenas na Bíblia. Devemos também ter em conta que, uma vez que a lei de Deus é a base do seu trono, Satanás fará tudo para a derrubar. Para isso, tenta implementar todas as artimanhas para a desconsiderar. Uma das acusações de Satanás contra Deus é que a obediência à lei colocaria a liberdade dos seres criados em causa, que a lei de Deus era opressora e uma forma de coação, que a lei não era necessária, já que os anjos eram plenamente capazes de fazer escolhas acertadas sem necessitar da lei. Coloca na mente dos homens a ideia de que a lei já não está em vigor após a morte de Jesus. Naqueles que defendem que a lei está em vigor, tenta convencê-los que é impossível cumpri-la plenamente. Quer porque nascemos com o pecado original e por isso nos impede de sermos obedientes e por isso Deus não pode exigir-nos obediência plena, quer porque só Jesus é que tinha capacidade para cumprir plenamente a lei e nós não, quer porque a lei é tão exigente e difícil de guardar que não há possibilidade de a guardar e por isso temos de ser salvos não santificados. Qualquer outra artimanha para desvalorizar a lei de Deus e diminuir a exigência para obedecer deve ser vista como vinda de Satanás. E, irmãos, não pensemos que não há homens tão criativos como no passado. Em Gênesis 2:17, Deus determina claramente o bem e o mal. Comer da árvore do bem e do mal é inconformar-se com o que Deus determina ser bem e mal e procurar uma outra fonte de autoridade bem e mal. Uma procedência distinta ou alternativa, decidida por eu mesmo.
É um pacto de obras próprias, de leis particulares, de bem e de mal e de salvação própria. É um evangelho alternativo. Mas, irmãos, o perigo é que não deixa de ser uma tentativa de evangelho. O início da tentação de Satanás é um questionamento, é tornar obscuro, é lançar dúvida e incerteza, confusão e discórdia, distorção e incompreensão naquilo que Deus disse, para poder pôr em causa a sua competência para dar mandamentos ou leis para obedecer e suspeitar do seu caráter para governar as nossas consciências. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Por conseguinte, cada tentação deve primeiro lançar sombra sobre o conhecimento de Deus, ocultando o quê, irmãos? O verdadeiro caráter de Deus, para que caiamos em tentação. Eva não falava com Deus todos os dias, todos os fins de tarde? Quando Eva crê na versão que Satanás dá do caráter de Deus, ela cai em tentação. Nós podemos conhecer a Bíblia, irmãos, mas se nós não conhecemos o verdadeiro caráter de Deus, que está na Bíblia, sim, está revelado na Bíblia, mas nós ousamos fazer muitas interpretações erradas do caráter de Deus. E nessa sequência, irmãos, há um desfecho final, que é errarmos na interpretação daquilo que Deus realmente diz na sua palavra. Então, para que caiamos em tentação, primeiro o caráter de Deus é distorcido, que o Deus que nos dá mandamentos é injusto, intolerante, demasiado exigente e que a versão que Satanás oferece é mais leve e que podemos seguir os nossos desejos e é melhor que Deus. Mas, irmãos, há outra versão do caráter de Deus que também é perigosa. Sabem qual é? Eu acredito tanto em Deus, que eu não quero saber que Ele seja injusto. Eu não me interessa. Para mim, Ele é algo místico, insondável, inacessível, e eu não tenho o direito de indagar a sua justiça. Eu só tenho que acreditar que Ele é justo. Eu não tenho o direito de indagar a sua justiça. Irmãos, quando nós mistificamos a Deus e aquilo que Ele está a fazer neste mundo, caímos num perigo, irmãos, de dar autoridade a erros baseados em algo místico. E podemos acreditar em qualquer coisa. A tentação é eleger entre a versão do caráter de Deus que Satanás nos dá e a versão que Jesus nos dá. Irmãos, nós não precisamos apenas da revelação da palavra de Deus. Nós precisamos que a interpretação da sua revelação também esteja revelada na sua palavra. Porque a nossa interpretação muitas vezes é mística, é surreal, é intocável e podemos colocar lá tudo. E os anjos caídos podem nos enganar, irmãos, porque nós vedamos os nossos olhos às características do caráter de Deus e deixamos de ter um caminho claro, uma luz clara acerca do seu caráter. Jesus mostra-nos o caráter de Deus ao se ter oferecido desde o primeiro pecado. E esse lugar era o Éden, onde a Bíblia era
ouvida diretamente de Deus. Nós estamos inseguros em qualquer posição na qual não conhecemos o caráter de Deus, mesmo sabendo de cor a Bíblia toda. A vida do homem é possibilitada pelo sacrifício feito por Cristo. Desde quando, irmãos? Desde o momento em que Ele morreu? Não. Desde a fundação do mundo. Deus teve um plano desde eras eternas para o caso do homem pecar. E quando ele pecou, é como se ele já tivesse morrido, irmãos. Pela promessa e pelo juramento, ele garantiu a todo homem, antes da sua morte, que ele iria cumprir aquilo que prometeu. E era sob essa base de fé que os homens, antes da morte de Cristo, iam pela fé ao lugar onde Deus estava para usufruírem da graça de Deus, da salvação. Isso, irmãos, não é negado ao bebê quando nasce. Jesus intercede pelo homem desde o Éden. Desde o Éden, não depois do nascimento. A vida do homem é suportada por Cristo, não para pagar a culpa de Adão apenas, não para pagar a culpa de Adão nos outros que não fizeram, que não consumaram a culpa de Adão. Até porque a culpa de Adão é paga por Cristo, uma díviva que é saldada, não pode ser transmitida. Uma díviva que é saldada não pode ser transmitida. O homem nasce por causa de uma graça do Salvador, não para pagar uma culpa. Havia uma prova de lealdade que Adão e Eva deveriam passar antes que ficassem eternamente fora de perigo. Essa prova ir-se-ia definir numa escolha de submissão a Deus ou numa escolha de outra fonte de autoridade. Adão e Eva tiveram que desenvolver o seu caráter, apesar de terem sido criados perfeitos ou aptos para obedecer. Eles foram criados aptos para obedecer. E como nós, precisariam de formar esse caráter que desembocaria numa escolha de lealdade ou de rebelião. Eles eram perfeitos ou idóneos para obedecer. Eles não nasceram com escolhas que revelassem o seu caráter. Também nós temos que fazer essas escolhas e desenvolver o nosso caráter antes de podermos ser glorificados. A prova prevalece. A prova continua para cada um de nós. As nossas escolhas de bem e de mal irão revelar se nós seguimos a Deus ou se seguimos a outro Senhor. Para isso, precisamos conhecer o verdadeiro caráter de Deus. A obediência só pode ser eficaz e constante quando esse verdadeiro caráter de Deus nos é revelado e o contemplamos. A obediência não está segura se não conhecermos a Deus. A falta de conhecimento ou a distorção ou dúvida sobre o caráter de Deus leva-nos a cair em tentação. Assim, para que a obediência seja diária e constante, requer-se que conheçamos e contemplemos a Deus igualmente, diária e constantemente. Ao conhecê-lo, podemos amá-lo.
Ao conhecê-lo, podemos dizer que isso que dizem dele não pode ser. Irmãos, a Bíblia não é para ficar apenas diante dos nossos olhos, é para que ao conhecermos o verdadeiro Deus, Ele vive em nós. E aquele que vive em nós mostra-nos que Ele não é assim. O Deus que eu conheço não fez as crianças nascerem com uma culpa já consumada na sua natureza, para que nasçam condenadas à segunda morte, ao fogo do inferno. Não é o caráter de Deus. É certo que a fonte é a Bíblia, mas essa fonte tem um objetivo: transformar-nos a nós. Essa fonte, quando cumpre esse objetivo de nos transformar a nós, de termos um relacionamento com o Criador, essa fonte atingiu o objetivo. E aquilo que nós percebemos daquilo que é o Criador, do seu caráter, ela também nos orienta. Se ela está de acordo com a Bíblia, se está de acordo com o seu caráter, irmãos, porque é um relacionamento vivo. Ao conhecer a Deus, podemos amá-lo. Ao amá-lo, podemos obedecer livre, consciente e voluntariamente. Satanás põe em dúvida o caráter de Deus para a tentação e para a desobediência. E Cristo veio para nos revelar o verdadeiro caráter de Deus. Para quê? Para resistirmos à tentação e para termos poder para obedecer ao nosso Deus, a quem amamos, a quem passamos a amar pelo poder da sua palavra. Para entrarmos nesta temática e examinar o artigo em causa, bem como o raciocínio do autor, desenvolvido em outros documentos, precisamos compreender as noções básicas que o envolvem e averiguar se estamos de acordo com essas noções. Primeiro, o que é o pecado? 1 João 3,4 diz-nos que o pecado é a transgressão da lei. Ellen White diz-nos que qualquer que comete pecado transgride também a lei, já que pecado é a transgressão da lei. E ela diz mais que essa é a única definição de pecado. É-nos dito que uma má compreensão do que é o pecado pode colocar-nos ou coloca-nos em oposição a Deus. E é óbvio porquê. Porque numa errada posição do que é uma definição de pecado, ou numa mais do que uma definição de pecado, além daquela que está dada nas Escrituras, que é essa tal nascer em pecado, não é? Essa outra definição que é nascer em pecado, colocando isso em causa, irmãos, nós estamos a opor ao próprio Deus, porque essa definição do pecado é uma afirmação de que Deus é injusto e que Satanás tem razão. Podemos não vê-lo imediatamente, pode não ser uma implicação imediatamente visível aos nossos conhecimentos e aos nossos olhos, àquilo que nós conhecemos da teologia, das doutrinas, pode não ser imediatamente visível, mas aquele que já tem um aprofundamento sobre este tema consegue perceber isso nitidamente. Ellen White diz-nos: é algo misterioso e inexplicável. Desculpá-lo equivaleria a defendê-lo. Se pudesse encontrar alguma desculpa a seu favor ou assinalar a causa da sua existência, deixaria de ser pecado. A única definição de pecado é a que dá a palavra de Deus. Pecado é a transgressão da lei. É a manifestação exterior de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino.
A expressão manifestação exterior denota que o pecado não seria algo íntimo, do desejo, do pensamento, o que não estaria de acordo com a correta correção de pecado, porque o pecado abrange muito mais além do pensamento, do nosso desejo, abrange o desejo, é mais do que uma manifestação exterior. Então, em português, nós encontramos a mesma citação desta maneira. Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus, é quebrantamento da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Mas a palavra efeito ainda não nos esclarece muito. No original inglês não diz uma manifestação exterior, mas também não diz efeito. Mas it is the outworking of a principle at war with the great law of love. É a completação, o desenvolvimento completo de um princípio em guerra com a grande lei do amor. A expressão em inglês é mais correta porque não exclui uma decisão anterior à manifestação exterior. Pode ser privada e não manifesta, não é? Nós podemos pecar em pensamento, em desejo, não é algo exterior que se possa ver, mas pode ser em pensamento e em desejo. E isso também é transgressão da lei. Jesus veio ao mundo para nos salvar, mas de quê? Ele salvará o seu povo dos seus pecados, diz Mateus 1:21. Precisamos compreender muito bem daquilo que Cristo nos quer salvar. Porquê? Porque o plano da salvação foi elaborado minuciosamente, desde eras eternas. Para quê? Para atingir esse objetivo. Se o pecado é a transgressão da lei, a lei tem de estar muito bem definida nas Escrituras, irmãos, pois é ela que mostra o que é pecado. Por conseguinte, o pecado tem de ser bem nítido e demarcado, tem que ser algo que se pode reconhecer imediatamente, porque senão eu posso ser desculpada de não ter compreendido o que era o pecado. Eu preciso de saber o que é o pecado para poder cumprir a lei de Deus, para não ser desculpada, não ser justificada em não fazê-lo. Então, isso é muito importante no nosso estudo. É muito importante saber exatamente o que é o pecado. Se a palavra de Deus diz que só tem uma, porque é que nós somos rebeldes, irmãos? E andamos a dizer que é isto e que é aquilo, que vem da natureza, porque não pode ser a mesma coisa. Transgressão da lei é quando eu cometo, por minha iniciativa livre e consciente, algo pecaminoso e Deus pode me julgar por isso. Mas se eu nasci com uma culpa que outra pessoa qualquer cometeu, seja Adão, seja os nossos pais, seja o que for, como é que eu posso arrepender-me sequer disso? Como é que isso é uma transgressão? Isso não é uma transgressão, isso é uma herança de uma transgressão de outra pessoa. Não é que... Agora a ver se eu consigo explicar-me, irmãos, porque isto pode trazer implicações e más interpretações. Não é que pecado não é só transgressão da lei, mas que transgredir não é só fazer o mal. Se eu não fizer o bem, eu estou a transgredir. Entende? Transgressão da lei é também não fazer o bem que eu sei que é bom. A única definição de pecado é transgressão da lei e nisso está incluído não fazer o bem que se devia fazer. A única definição de pecado é a transgressão da lei. E nisso está incluído não fazer o bem que se deveria fazer, porque não fazer o bem é não cumprir a lei de Deus e, por conseguinte, é a transgressão da lei. Está também incluído amar mais as trevas do que a luz quando se tem conhecimento da verdade. Ou seja,
É pecado rejeitar a luz. Pecado ou transgredir a lei é desobediência a tudo o que Deus diz para fazermos ou não fazermos, tendo conhecimento sobre isso. Então, pecado não tem a ver só com não faças isto ou não faças aquilo. Tem a ver com faz aquilo que Deus diz que é bom. Mas todas essas situações são transgressão da lei. Nenhuma delas é eu nasci assim, culpada, condenada à segunda morte. Nenhuma delas é isso. Se houvesse luz a respeito e essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação e o desagrado divino. Mas antes que a luz venha não há pecado, pois não existe luz rejeitada. Irmãos, nós não somos uma vítima de algo que está dentro de nós, que faz parte do nosso ser, ou de fora de nós, das tentações de Satanás. Nós não somos vítimas dessa culpa herdada. Nós não somos os coitadinhos que não conseguem vencer o pecado, irmãos. Nós não estamos desculpados. As tendências pecaminosas não fazem de nós vítimas, porque Jesus morreu desde a fundação do mundo. Ele trouxe-nos de fora de nós algo mais poderoso e eficiente do que aquilo que está dentro de nós. E Ele não permite qualquer tentação nos seja dada maior do que aquela que podemos suportar. Não há desculpa para o pecado. E nós estamos a aceitar esta culpa herdada, mesmo que inconscientemente, como uma desculpa para o pecado. Porque se eu nasci com essa culpa e eu não tive a mínima interferência na minha criação, se Deus me criou já assim, condenada à segunda morte com essa culpa, irmãos, não fui eu que me criei, quem me criou é que é o culpado. Entendem, irmão? Nós estamos a arranjar uma desculpa para pecar. Uma desculpa que nos mantenha nesta vida miserável que nós vivemos de não vencer o pecado e culpamos a Deus. Irmãos, Deus é justo até na sua criação. Deus é justo nos mínimos detalhes. E mais, Ele deixou-se escrutinar pelo ser humano. Ele deixou que a sua justiça fosse sondável. Não sejamos ingênuos ao pensar que a sua justiça é insondável. Aquilo que nós não compreendemos sobre a justiça de Deus, às vezes, que são erros, dizemos que é insondável para aceitar os erros. Que perigo, irmãos! Nós não somos uma vítima de algo que está dentro de nós. Porquê? Ninguém pode ser forçado a transgredir. Deus deu-nos o livre-arbítrio. Quando nos criou, a sua graça salvadora já estava disponível ao ser humano. Não há nenhum intervalo da existência do ser humano, seja na formação do útero, seja enquanto é criança, seja enquanto é ímpio, seja enquanto é sacerdote conhecedor da lei, em que a graça de Deus não chega, não está disponível para vencer. Eu não tenho desculpa para o meu pecado. Não façamos do pecado original uma desculpa, porque foi essa a razão porque Agostinho de Hipona inventou a solução para o pecado que ele não conseguia vencer, de ter amantes. Ele não conseguia resolver esse problema e arranjou uma solução teológica que perdura
até aos dias de hoje. E por que é que nós temos sido tão compassivos com essas ideias? Senão porque a nossa vida de não vencer o pecado precisa de uma desculpa? Ou porque não temos o panorama todo, irmãos. Não estamos a ver o panorama das consequências e das implicações que esta doutrina tem para a nossa teologia. Nós não somos uma vítima de algo que está dentro de nós ou fora de nós, porque ninguém pode ser forçado a transgredir. Primeiro tem que ganhar-se o consentimento próprio. A alma tem de propor-se a cometer o ato pecaminoso antes que a paixão possa dominar a razão ou que a iniquidade triunfe sobre a consciência. Não importa quão forte seja a tentação, não é desculpa para o pecado. Romanos 7:7 diz: mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Por que é tão importante estudar este assunto? Tão importante, irmãos. Quando nós compreendemos este assunto, nós temos uma bandeja para suportar muitas doutrinas. Nós temos uma base de verdade que é um sustento, é um suporte, irmãos. Vamos começar a compreender muitas coisas que até agora não compreendíamos. Vejam esta citação. Satanás se esforça sempre em apresentar de um modo falso o caráter de Deus, a natureza do pecado e as verdadeiras consequências. No original em inglês, implicações e não consequências, que terá a grande controvérsia. Seus sofismas debilitam o sentimento de obrigação para com a lei divina e dão aos homens liberdade para pecar. Então, por que é tão importante estudar este assunto? Conhecer o verdadeiro caráter de Deus, conhecer a real natureza do pecado, distinguir as implicações que terá o grande conflito, perceber que temos obrigações para com a lei de Deus, deduzir finalmente que não temos liberdade para pecar. Vamos ver agora como surgiu o pecado. Ellen White diz-nos assim: é impossível explicar a origem do pecado e dar razão da sua existência. Contudo, pode-se compreender suficientemente o que diz respeito à origem e à disposição final do pecado para fazer inteiramente manifesta a justiça e benevolência de Deus em seu modo de proceder contra o mal. Nada se ensina com maior claridade nas Sagradas Escrituras que o facto de que Deus não foi em nada responsável pela introdução do pecado no mundo e de que não houve retenção arbitrária da graça de Deus, nem erro algum no governo divino que deram lugar à rebelião. O pecado é um intruso e não há razão que possa explicar a sua presença. É algo misterioso e inexplicável. Desculpá-lo equivaleria a defendê-lo. Se pudesse encontrar alguma desculpa em seu favor ou indicar a causa da sua existência, deixaria de ser pecado. A única definição de pecado é a que dá a palavra de Deus. Pecado é a transgressão da lei. É a manifestação exterior de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo de Deus. É essencial, nesta grande controvérsia, compreender um correto entendimento do pecado que nos leva a concluir que não é possível explicar a origem do pecado e a razão de existir. Devemos compreender o suficiente para constatar que Deus é justo e bom no seu modo de proceder contra o pecado. Deus não é responsável pela introdução do pecado no mundo. Não houve retenção arbitrária da graça de Deus. A rebelião não foi causada por um erro de Deus no seu governo. A justiça de Deus é correta. Posto isto, qualquer análise ou qualquer estudo
deve ter por base estes princípios, estas diretrizes. Se uma doutrina ou a formulação de uma ideia, seja o que for, sobre o pecado, for contra estes pressupostos, isso nos indica que erramos na nossa trajetória e por isso devemos reformular a nossa postura. Mas afinal, o que é o pecado original? O fundamento é proveniente dos ensinos católicos e posteriormente também evangélicos, e é proveniente da desobediência do mandato divino de não comer o fruto da árvore proibida, do relato de Gênesis 3, 1 a 13. No catecismo dessa Igreja Católica encontramos: é um pecado contraído e não cometido, um estado, não um ato. Não é um ato, não é um pecado que eu fiz, que eu tomei a iniciativa de cometer. É algo que é algo contraído. Contraído é herdado, não é? Não cometido. Segundo Agostinho, era a herança da culpa que Adão tinha cometido. Um estado do ser. Não dependia da profanação do decálogo ou de toda a sua lei, ainda que evidenciada na sua profanação. É uma definição ontológica do ser. Ontologia é o que é? O que o homem é, o que eu sou, né? É a constituição daquilo que eu sou. O homem é um pecado, segundo este pensamento, e está na minha essência, na minha própria natureza. Atenção, que eu estou a distinguir essa essência daquilo que nós recebemos como tendências pecaminosas. Nós, de facto, recebemos tendências pecaminosas, mas as tendências pecaminosas não é aquilo que eu já consumei, digamos assim. É uma tentação. É como se tivesse Satanás ali sempre ao lado da árvore a dizer: olha, come, faz este mal, faz aquele mal. Mas essa tendência, essa tentação, não é algo que eu já consumei. É apenas algo que eu posso vir a decidir consumar. Mas Deus dá-me todo o poder para vencer isso. E dessa forma eu não vou dizer: olha, eu não tive culpa. Não é? Deus deu-me poder para, apesar de eu ter todas essas forças contrárias à obediência, tenho o quê? Eu tenho algo mais poderoso do que isso, que é o poder de Deus para vencer diariamente, constantemente. Calvino define assim o pecado original. Digo, pois, que o pecado original é uma corrupção e perversão hereditárias da nossa natureza, difundidas em todas as partes da alma, o qual primeiramente nos faz culpáveis da ira de Deus e, além disso, produz em nós o que a Escritura denomina obras da carne, e isso é precisamente o que São Paulo chama pecado. Isto é o que Calvino diz. Essa doutrina fundamenta-se numa filosofia especulativa grega de que, ao nos emanciparmos do ser eterno, adquirimos uma culpa que é uma dívida para com ele, para com esse ser eterno. A existência era entendida como algo mau, né? Aquilo que é físico é tudo mau, só aquilo que não existe é que é bom, aquilo que é impalpável é que é bom, né? Então é um desvio atrevido, insubmisso da soberania divina. Então essa iniquidade, essa emancipação do ser divino que gera uma culpa, a culpa da existência, deve ser paga ao Criador, nada menos com o quê? Com a sentença retributiva da inexistência ou da morte. Isto é um pensamento grego, irmãos, que já estava presente no pensamento até dos apóstolos quando fizeram algumas perguntas a Cristo. Se o cego tinha nascido cego por causa dos seus próprios pecados antes de nascer ou se tinha herdado esse pecado dos pais. Tomemos consciência de que importar estas ideias para a nossa teologia
tem implicações desastrosas no desenvolvimento da nossa soteriologia, que é a doutrina da salvação. Tem implicações com a nossa identidade. Derruba a nossa identidade, irmãos, como um castelo de cartas. É tão sério quanto isso, irmãos. Obriga-nos a nos equiparar, em grande parte, à teologia evangélica e católica, bem como a desencadear erros similares, não é? Tradições e especulações, as quais fundamentam, estabelecem o ensino escolástico ocidental, que veio determinar tanto o pensamento como toda a estrutura das linhas de comando de quaisquer organização humana, desde as instituições sociais, à comunidade política, às empresas e às igrejas. Será aquilo a que chamamos no nosso meio como a nova teologia, que se comporta como um tipo de organização hierárquica centralizada. Mas como é que isto tem a ver com isso? É, na verdade, a mais velha das teologias e da organização a ser trocada pela tão oposta e singular revelação de Deus que Deus nos trouxe, especificamente a esta igreja, que teve tanta revelação e tanto conhecimento magnífico e que cada vez mais timidamente nos identifica e nos diferencia. Não precisamos de ser iguais a ninguém. Nós somos diferentes porque Deus nos deu essa diferença, porque Deus nos revelou algo mais para anunciarmos ao mundo. Deparamos-nos então, irmãos, com uma convivência perigosa de doutrinas no nosso meio que se opõem a tudo aquilo que nós acreditamos e que se empenham por manter numa paz, numa perniciosa camaradagem. Quase ninguém fala quando este assunto é falado nas igrejas, nos grupos. Há um silêncio profundo. Ninguém se manifesta, parece que ninguém sabe de nada. E eu não sei se sabem ou não. Ninguém se manifesta. Está tudo... Não me meto nisto. Irmãos, será que nós sabemos aquilo em que nós acreditamos? Mas seria preferível 1000 vezes uma divisão do que esta convivência que é destrutiva e que parece que é possível, mas ela vai ter que ter um desfecho que pode não ser o melhor. E porquê? Porque está a neutralizar a eficácia na evangelização, porque acaba por permitir que sejam pregados 2 evangelhos diferentes, não é? E cada um acaba por escolher qual dos 2 evangelhos é que prefere, não é? Isso torna-se mais uma tentativa de socialização, não é? Uma espécie de entretenimento e de inclusivismo que é pernicioso para o Evangelho da Salvação. Dentro da nossa igreja nós encontramos várias expressões ou vários nomes que são dados à mesma ideia que é o pecado original. Por exemplo, o pecado congénito, pecado latente, pecado transmitido, pecado no DNA, iniquidade, pecado herdado, pecado intrínseco, poluição, corrupção original, culpa original, culpa básica, ou simplesmente acreditar nessa mesma ideia sem lhe dar qualquer nome. Eu deparei-me com essa situação quando falei na questão do pecado original. As pessoas não sabiam o que era, mas acreditavam nele. Simplesmente não sabiam que se chamava pecado original. Não sabiam a sua origem, a sua história, mas acreditavam nele. Alguns confundem mesmo a natureza pecaminosa com o pecado original.
e falam dela como se a natureza pecaminosa trouxesse em si mesma uma culpa. Não fazem essa distinção entre natureza pecaminosa, que é herdada, certo, mas sem uma culpa, e confundem-no com a própria culpa do pecado original. Seja qual for o nome que nós lhe dermos, é isso mesmo que é a herança da culpa do pecado de Adão. É uma culpa transmitida de geração em geração, através da nossa própria natureza humana, da nossa carne humana, da nossa constituição, e que passa de pais para filhos. Agora, mudar o nome para não sermos associados à Igreja Católica só disfarça, mas não deixa de ser aquilo que é o pecado original. Vamos fazer uma análise acerca dos reformadores. Será que os reformadores aceitaram essa doutrina do pecado original? No Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, o Papa queria que fossem considerados anátema os reformadores que proferiam heresias. Alguns dos reformadores vinham-se posicionando não propriamente em absoluta contradição, mas em certos desacordos com essa doutrina. Em termos gerais, os reformadores estavam de acordo com Agostinho. Não significa que eles fizeram todo o processo de reformulação das doutrinas bíblicas. Foi progressivamente. Mas a grande ênfase dos reformadores nas posições extremas de Agostinho desencadeou uma reação entre os protestantes, assim como havia acontecido anteriormente com os católicos. Zwinglio, na Suíça, recusou-se a apoiar a doutrina agostiniana da predestinação e definiu a doutrina do pecado original em termos de fraqueza e não de culpa. Armínio, na Holanda, seguiu o exemplo de Zwinglio, assim como o grande João Wesley, na Inglaterra. Até 1750, os rígidos puritanos da Nova Inglaterra aderiram a posições estritamente calvinistas, ou agostinianas, sobre a culpa herdada do pecado original. Mas as reações contra ele levaram a uma controvérsia que durou anos dentro das igrejas congregacionalistas calvinistas, reformadas e presbiterianas da América. Vemos assim que, quer antes, quer depois do Concílio de Trento, a plena ideia de pecado original foi contestada por alguns dos protestantes. Por isso, no Concílio de Trento foi reafirmada a herança da culpa de Adão. No Cânon 3, lemos: se alguém afirmar que esse pecado de Adão, que é um por origem e que é comunidade para todos os homens, por propagação, não por imitação, seja anátema. O Concílio de Trento defendia o pecado original diante dos protestantes, o que significava que já havia uma tentativa de o contradizer. E ao dizer que era por propagação e não por imitação, significava que era herdado de geração em geração e não por ter tomado uma iniciativa própria para pecar. Os católicos resolvem isso com o batismo das crianças. Mas como é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende essa questão? Se tiverem alguma questão, podem colocar nos comentários. De qualquer forma, ainda temos um longo caminho a percorrer na análise deste documento de Maurice Venden. Se gostaram, por favor, partilhem este documento e ativem o sininho para receber as notificações. Muito obrigada a todos e até breve.